tem características específicas. E Asbury é um exemplo. Olha só, esse avivamento, assim como todos, não tem placa denominacional. É numa capela universitária. Não tem modismo, não é modinha. A capela lá em Asbury não tem igreja pintada de preto, com todo respeito às igrejas pintadas de preto, nada contra, mas não tem nenhum movimento de moda. Não tem assim uma equipe de louvor top. Sabe, se você colocar agora e estiver acontecendo um louvor lá e você olhar na internet, é um carrom igual esse aqui que eu toco. E às vezes o louvor todo é com um carrom, porque não tem nem violão nem teclado. Um batuque e alguém cantando. E o louvor é fusivo, que enche o local. Que pela internet, pelo celular olhando, já dá vontade de chorar. A terceira característica é que ele é em um ambiente universitário. E sabe por que isso é importante? Porque em ambiente universitário é onde surgem as ideologias. As ideologias que estão levando o mundo ao colapso moral. Agora, a ideologia nova em Asbury é: busquem ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. A ideologia agora é pessoas entrarem chorando sem saber porquê e saírem convertidas em Cristo. A quarta característica desse avivamento é que é movido por jovens. E o apóstolo João, em 1 João 2,14, na parte dele, ele vai dizer: eu vos escrevi jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. Movimento de jovens. A quinta característica é que é voltado para a base da fé. Você não vai ver ali ninguém rodopiando, sapateando no poder, ninguém levitando. Ali é palavra, oração e louvor e conversão, o tempo todo. Estão querendo fazer sensacionalismo, sempre tem os aproveitadores, né? Estão colocando, como é que se diz, artes gráficas ali nas imagens, para dizer assim: olha, Jesus apareceu, colocando um reflexo de luz. Estão querendo, mas não tem nada assim de, é palavra, oração, adoração e conversões. A sexta característica é que ele é genuíno. É genuíno. São corações ardentes, não é lazer. As pessoas não foram lá para um point, para um encontro, mas foi genuíno, surgiu do nada. Um culto, uma pregação de 13 minutos e as pessoas não conseguiam mais sair dali. A sétima e última característica é que é espontâneo, não foi provocado. Ninguém provocou, ninguém falou assim: vamos fazer um avivamento aqui hoje, que as pessoas vão falar dele daqui a 100 anos. Não, ninguém provocou, foi espontâneo, simplesmente aconteceu, não provocado. E a minha pergunta, e a pergunta do Espírito Santo para mim e para você hoje é: você quer fazer parte disso? Ou você quer ser só um espectador? Ou você quer só ver as imagens que chegam para você e colocar palminha no WhatsApp? Queira fazer parte disso. Isso é para mim e para você. Quando eu vi isso na internet, meu coração ardeu, pegou fogo. Meu coração ficou como talvez o de John Wesley, lá no século XVIII. Coração ardendo, dizendo assim: Senhor, é justamente nesse tempo que nós abrimos uma capela, sem denominação, sem placa, sem modinha, sem muito, nada de espetacular, com poucas pessoas, e em menos de 2 meses, 5 batizados, pessoas convertidas, casamento realizado, vidas restauradas, famílias aceitando a Cristo. Esse avivamento tem chegado aqui. E eu quero falar rapidamente sobre os princípios de um avivamento, que está nesse texto de Abacuque 3:2, que é o nosso texto base de hoje. Princípios de um verdadeiro avivamento. Está tudo nesse texto. Tudo nesse texto. Versículo 2, por favor. O primeiro princípio de um verdadeiro avivamento é que ele começa com o conhecimento do Senhor. Conhecimento do Senhor. Senhor, ouvi falar da tua fama. Ouvi falar da tua fama. Todo grande avivamento começa quando o nome do Senhor é famoso, quando o nome de Deus é propagado. E deixa eu te falar, se você ainda não percebeu, o nome do Senhor, o nome de Jesus, nunca foi tão falado e propagado quanto nesses 2 últimos anos por conta da pandemia do coronavírus.
pregações e mais pregações, mensagens e mais mensagens, de tudo quanto é tipo de gente, de todas as línguas, de todas as nações, foram pregadas na internet. As igrejas fechadas, então os púlpitos passaram a ser um celular, passaram a ser uma câmera. Todo mundo, independente de religião, recebia uma mensagem bíblica todos os dias. Sabe, eu sempre fui cego de redes sociais, cego. Nunca tive redes sociais. Minha esposa colocava lá o meu nome e o dela. Até hoje eu não sei mexer em Instagram, essas coisas. Mas na pandemia, a minha sensação de impotência era tão grande que eu peguei um celular como esse, comecei a me filmar e falar. A pandemia já acabou e todos os dias eu gravo um maná diário, texto bíblico diário, um ensinamento simples diário, e pessoas de tudo quanto é lugar que eu nem conheço vêm me falar: olha, essa mensagem de hoje tocou meu coração. Isso eu! Imagine todos os pastores aí espalhados pelo mundo, crentes com o dom de falar, com o dom de pregar. Nunca o nome do Senhor foi tão famoso. Esse é o primeiro passo de um grande avivamento. As redes sociais estão sendo um enorme púlpito, como jamais John Wesley, Billy Graham, Charles Spurgeon, os maiores pregadores de todos os tempos, jamais tiveram alcance em sua pregação como a pessoa mais simples aqui dentro tem de se pegar uma câmera, se filmar pregando. O segundo princípio, antes, Abacuque 2,14, por favor. Ainda nesse tópico, nesse primeiro princípio do conhecimento do Senhor, olha o que diz Abacuque 2,14. Isso é profecia do profeta Abacuque, que está sendo cumprida hoje. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. O segundo princípio de um verdadeiro avivamento é que há temor de Deus. Ainda no nosso texto de Abacuque 3,2, o segundo princípio é que o verdadeiro avivamento traz temor de Deus. Temo diante dos teus atos, Senhor. O que é o temor do Senhor? O que é temer a Deus? Alguém pode rapidamente falar: temer a Deus é ter medo de Deus. Não é. Deixa eu te contar uma história. Moisés liberta o povo lá do Egito, eles estão na peregrinação do deserto, e Deus resolve dar as tábuas da lei para Moisés, manda ele subir o Monte Sinai. E quando Moisés vai subir o Monte Sinai, o monte começa a fumegar, trovões, relâmpagos, som de trombeta começa a acontecer ali, e o povo se apavorou, e o povo entrou em pânico. O povo disse: seremos consumidos, eu estou com medo desse Deus. Coloca no versículo Êxodo 20, 19, por favor. Êxodo 20, 19. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Está vendo o medo que eles estavam de Deus por causa do monte fumegando? Mas olha o que Moisés responde, versículo 20. Moisés disse ao povo: não tenham, não é para ter medo de Deus. Deus veio prová-los para que o temor de Deus, que é diferente de medo, esteja em vocês e os livre de pecar. Sabe o que é o temor de Deus? É um respeito, é uma veneração, é a percepção de um amor tão grande sobre mim e sobre você, que nos constrange a não pecar. Eu vou te contar com uma história real. Eu era adolescente, por conta de amizadezinhas na escola, estava começando a fumar cigarro mesmo, e eu morava no 7º andar do prédio, e minha mãe tinha saído e eu comecei a fumar na janela. Achava insuportável aquilo, me dava enjoo, me sentia mal, mas era onda, né? E ficava lá fumando, me achando assim o grandão, né? O adulto. Só que minha mãe desceu do ônibus e já olhou para cima, né? Instinto de mãe, e me viu fumando lá na janela do 7º andar. Olhou, aí eu olhei assim que ela viu, paguei o cigarro, comecei a jogar um bom ar, lavei a boca, já preparei para quando eu abrir a porta, já levar já um tapa, já caí quicando para trás. Depois eu já estava assim, sabendo a ordem. Primeiro vi um tapa, depois ela tirava a chinela e pai, eu estava preparado para receber. Estava com medo, mas quando ela abre a porta, ela me olha com um olhar de amor, e ao mesmo tempo preocupação, e ao mesmo tempo decepção, que eu preferia levar a maior surra da minha vida do que receber aquele olhar de amor, de eu ter machucado o coração da minha mãe. Entende o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor não é medo de Deus, de que Ele vai te bater, te fulminar. O temor do Senhor
é você jamais querer sentir esse olhar de Deus, esse olhar de amor e ao mesmo tempo preocupação porque você está no caminho errado. Deus ama muito mais você do que a minha mãe me ama, do que a minha mãe me amou naquele dia. Tema Deus, percebendo que Ele te ama com um profundo amor. Esse é o segundo princípio de um verdadeiro avivamento. Um avivamento que causa temor do Senhor. Pessoas começam a chorar se arrependendo dos seus pecados, não porque estão com medo do inferno. Pessoas choram se arrependendo da vida que vivem até aqui, não porque estão com medo do castigo, mas porque estão com medo de decepcionar o amor de Deus. O terceiro princípio de um verdadeiro avivamento é que ele é obra de Deus, e obra que Deus já fez. O verdadeiro avivamento é obra que Deus já fez. Olha o que diz o próximo verso desse versículo aqui, a próxima frase desse versículo. Realiza uma novidade? Realiza alguma coisa que o Senhor nunca fez? Não. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Sabe, muitos nas igrejas estão esperando uma revelação nova, um dom novo, um ministério novo, uma palavra que nunca foi dita, mas Deus, Ele faz de novo aquilo que Ele sempre fez. O nosso clamor é que Deus faça hoje aquilo que Ele fez na rua Azusa, aquilo que Ele fez parecendo no país de Gales, aquela reforma que Ele fez com o rei Josias, aquela reforma que Ele fez com o rei Ezequias, a reforma trazida pelos reis bons de Israel, trazidas por essas histórias de avivamento que nós contamos, que Deus faça de novo as obras que Ele já fez na história, e faça agora em nossa época. A reforma protestante é espelho da reforma que o rei Josias fez em Israel. O pietismo reflete a igreja primitiva. A rua Azusa reflete o que houve no pietismo. Asbury se assemelha o que Deus fez através de Jonathan Edwards nos Estados Unidos, e assim vai. Um avivamento se parece com o outro, porque Deus vai fazendo de novo, em outra época, a sua obra. Quarto e último princípio de um verdadeiro avivamento: ele se torna famoso, mesmo sem ter essa intenção. Um verdadeiro avivamento se torna famoso. Olha o que diz a próxima frase: faze-as conhecidas em nosso tempo. A oração do profeta é: faça as suas obras serem conhecidas. Sabe, esses jovens lá em Asbury, eles não tinham a intenção que esse avivamento tomasse a proporção que tomou. Eles não tinham a menor intenção que ficasse famoso esse avivamento. Eles não tinham nem a intenção de ser um avivamento. Mas mesmo assim, Deus fez ganhar notoriedade aquilo que estava acontecendo ali, aquilo que está acontecendo ali. E assim foram com todos os grandes avivamentos. Nosso desejo é que os atos de Deus se tornem conhecidos. Nosso desejo é que Deus faça, aqui ou em outra igreja, ou em qualquer igreja, ou em todas as igrejas, em todos os locais, um grande avivamento que torne a sua obra conhecida. Quando desejamos isso, Ele faz novos atos através de nós. Falei que esse era o último princípio, só que não. Quinto princípio: o verdadeiro avivamento clama pela misericórdia e graça de Deus. A última frase diz: em tua ira, lembra-te da misericórdia. Toda maldade no mundo. Essa virada de ano foi uma virada de ano triste para muitos cristãos, por conta da propagação das ideologias que nós cristãos negamos, por conta de o mundo está vivendo uma onda de imoralidade. Carnaval do Rio de Janeiro, esse final de semana, eu não vou citar aqui, não precisa, mas basta ligar o noticiário sobre o que aconteceu no Carnaval do Rio de Janeiro esse ano, e os irmãos vão ver que a coisa está cada vez pior, está sem freio. A adoração explícita a Satanás, explícita, sem a menor disfarce. Hoje o mal está manifestadamente mal e o bem manifestadamente bem. Estamos vivendo uma grande polarização, e nada disso fica obscuro aos olhos de Deus. Deus está vendo tudo isso e há de retribuir toda a obra de maldade no mundo. Há um juízo chegando nessa terra, mas a boa notícia é que onde
abundou o pecado, superabundou a graça. A boa notícia é que o juízo vai vir, mas a graça já chegou. A boa notícia é que há um juízo vindouro, mas há uma misericórdia atual. Então nós temos que pregar nesse avivamento essa misericórdia. Temos que anunciar: é chegado um juízo, mas ei, não tenha medo, a graça já chegou, a misericórdia já é para você nesse dia. Nós temos que anunciar essa palavra, esse evangelho a toda criatura. O Salmo de número 24 diz: o Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e o que nele habitam, pois Ele foi quem fundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abra-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Essa é a nossa mensagem. Essa é a nossa mensagem. Ei mundo, ei você aí fora, ei todos, ei, é chegado o Rei da Glória. A qualquer momento abre-se-ão os portais, a qualquer momento Ele voltará, a qualquer momento chegará a graça em pessoa e o juízo para aqueles que não creram. Por isso o apóstolo Tiago, em Tiago 4, 10 e 11, Tiago 4, 10 e 11, ele diz, ele dá essa mensagem, dizendo assim: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão, ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Ele começa dizendo: humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. E eu termino contando o que aconteceu comigo. Eu termino contando porque eu estou aqui. Eu termino contando como que esse jovem improvável que cresceu na igreja, mas se desviou, foi parar nas escolas de samba. Um jovem bastardo. Um jovem que as pessoas da família diziam que tinham pena por ser um bastardo. E o que aconteceu com esse jovem é que eu estudei para passar no concurso na escola de especialistas, ingressei como sargento, e ali com 21 anos de idade, eu fiquei 2 anos na especialista, totalmente no mundão, totalmente longe de Deus. Mas quando eu me formo, eu vou para Belo Horizonte. Lá acontecem muitas coisas, muitos problemas. E quando o crente desviado começa a ficar cercado de problemas, ele lembra que existe quem? Deus. Então eu fui para a Igreja Batista da Lagoinha, que estava no seu auge na época, no início dos anos 2000, onde foram gravados aqueles CDs todos, gente do todo o Brasil ia para lá, e eu me tornei membro daquela igreja. E uma vez naquela igreja, eu com o coração ardendo, arrependido, buscando um avivamento em mim, essa é a palavra. Eu falava: Senhor, eu quero um avivamento em mim, eu me arrependo de tudo, eu quero me voltar para o Senhor. E um culto, um determinado culto, o pastor estava pregando sobre Eliseu e Elias. Eu lembro de cada ponto daquela mensagem até hoje. E ali, eu não desejava nenhum dom, eu não desejava nenhum título, eu não desejava nenhum cargo, eu não desejava nada, eu só queria Deus, eu só queria Deus. E no final ele falou assim: chega aqui na frente, quem quer mais de Deus? E eu fui com o coração apertado. Aquele homem começou a orar, e a partir de agora você não é obrigado a acreditar, mas eu vou te contar o que aconteceu comigo. Naquele momento eu comecei a orar, baixei a cabeça. De repente, por detrás do púlpito saiu um homem bombadão, fortão, com cabelo branco assim, liso, que vinha até aqui. O rosto dele era de um senhor, como de 50 e alguma coisa anos de idade, só que ele era bem forte, bem bombado, com uma camisa branca, uma calça jeans. Ele chegava perto das pessoas, e quem chegava perto, a pessoa caía. Eu ficava com medo, assim, olhando de rabo de olho. Quando ele não chegou muito perto de mim, mas numa distância assim, como daqui até a porta, só dele passar nessa distância, meu coração começou a vir um calor aqui no peito. Minha perna começou a bater um joelho no outro, parecia que eu ia voar. Eu literalmente fiquei com medo de voar, porque eu achei que eu ia levitar ali.
e de repente começa a sair dos meus lábios uma língua, que eu não sabia o que eu estava falando, mas meu espírito sabia o que estava falando, a coisa mais louca do mundo. Eu não sabia o que eu estava falando, mas o meu espírito dentro de mim sabia o que estava falando. E ali, depois eu não conhecia nada sobre teologia, eu não era formado em teologia, em nada, eu somente queria Deus. Até hoje eu não sei se esse homem de cabelo branco bombadão era um anjo, se era uma pessoa mesmo. Eu não quero fazer doutrina em cima disso, eu só estou contando o que eu vi. Só sei que esse homem eu nunca mais vi na igreja, eu era rato de igreja, eu nunca mais vi esse homem lá. Acontece que essa experiência por si só não diz que é um avivamento. Isso são só recepção de dons. O avivamento confirmou-se depois que eu cheguei na minha casa, peguei a minha preciosa coleção de CDs das escolas de samba que eu guardava e ninguém podia tocar naquilo. A minha preciosa coleção de CDs ali que eu tinha e guardava 7 chaves, eu dizia assim: Jesus, eu te aceitei, agora deixa eu guardar isso aqui, sabe isso? Sabe o que eu estou falando? Então eu peguei aquela coleção, coloquei um saco de lixo embaixo dela, coloquei um louvor no último e comecei a pular e saltitar em cima daquilo e chutar aquela porcaria. Joguei tudo no saco de lixo, joguei fora e falei: Senhor, eu quero te servir, para onde eu vou, me mostra, eu quero te servir em qualquer coisa, é para varrer a igreja, é para fazer o quê? É para carregar a bala do pastor, me ajuda, eu quero te servir. Então eu chego no domingo seguinte na igreja, era período de carnaval como esse aqui, e aí a Ana Paula Valadão, que era cantora do Diante do Trono, né, ainda é, o marido dela era um missionário, o pastor Gustavo Bessa, ele deu um aviso. Já viu alguém ser avivado em momento de aviso na igreja? Você é avivado na mensagem, no louvor, mas no aviso. No momento de aviso, ele disse assim: olha, eu não sei como, mas eu quero que a gente evangelize nos carnavais aí do bloco de rua. Vamos montar uma escola de samba aqui dentro da igreja, e a gente vai fazer um bloco nosso, louvando a Deus, vamos entrar, eu não sei como. Eu olhei para o céu, dei aquela piscadinha e falei assim: Deus, eu sei como. Eu peguei aqueles mineiros lá, tudo acostumado com sertanejo, e ensinei um por um a tocar caixa, surdo, tamborim, pandeiro, tantã. Formamos um grupo chamado Mocidade Dependente de Deus. Colocávamos colete, cor de verde fluorescente, subíamos favelas, íamos para carnaval, e Deus libertava, e Deus curava, e Deus agia, e Deus fazia milagres. Pessoas saíram da casa e se convertiam ao Senhor, e minha vida ministerial começou ali. E essa minha experiência, e a minha vida ministerial começou ali e está aqui hoje. E às vezes, envolto dos problemas do ministério, envolto das dificuldades do ministério pastoral, às vezes eu faço essa simples oração a Deus. Eu faço: Senhor, que eu tenha aquele coraçãozinho que eu tive há quase 20 anos atrás, quando eu te clamei: Senhor, faz um avivamento em mim. E é essa mensagem de hoje que o Espírito Santo te dá, que você deseje um avivamento em você. Fique em pé no seu lugar.